Os animais levaram milhões de anos para sair do oceano e chegar à terra firme. Primeiro vieram as plantas, depois os artrópodes e, em seguida, os vertebrados. Sim, você conhece essa história. Às vezes, a evolução dava voltas para trás. Por exemplo, baleias e focas voltaram para o mar. E tudo isso aconteceu há muito, muito tempo. Nenhum ser humano testemunhou como os mamíferos voltaram para a água. Mas, ao que parece, isso vai mudar em breve. Porque os lobos já estão a caminho de conquistar o oceano, o oceânico, o oceano. Lembro sutilmente de agir abaixo do vídeo. O que sabemos afinal sobre os lobos? Antes de tudo, que eles são incrivelmente bons em se adaptar. Diferentes espécies de lobos vivem nos mais diversos ambientes. Em densas florestas sombreadas da Europa Oriental, nas vastas extensões geladas da Sibéria, na América do Norte, em desertos e tundras. Nesses lugares, os lobos sobrevivem bem, independentemente da hostilidade do ambiente. Mas hoje eu quero falar sobre um lobo específico, endêmico da costa noroeste do Oceano Pacífico, o lobo insular de Vancouver, também conhecido como lobo costeiro, uma subespécie totalmente única do lobo cinzento. O lobo insular adaptou-se à vida costeira, caçando salmão, nadando entre ilhas e prosperando em um dos ambientes mais hostis do planeta. Fugidios, misteriosos, fortes, os lobos insulares logo simbolizaram a vida selvagem da região. E sim, à primeira vista, os lobos costeiros podem parecer exatamente iguais a quaisquer outros lobos cinzentos que vivem em algum lugar no interior do continente. Mas essa impressão é enganosa. Basta saber um pouco mais sobre esses lobos, e sua singularidade se tornará óbvia para qualquer um. Até pouco tempo atrás, os cientistas sabiam sobre os lobos marinhos tanto quanto qualquer observador casual. As suspeitas de que esses animais eram diferentes dos do continente surgiram nos anos 1930, quando o zoólogo Ian McTaggart Cohen notou peculiaridades em seu comportamento e aparência. Mas as pesquisas realmente sérias só começaram em 1998, e foi então que os cientistas finalmente começaram a entender essa subespécie. E há muito o que entender ali. Lobos marinhos vivem quase só na costa, do sul do Alasca até a ilha de Vancouver. Adaptados ao ambiente costeiro rigoroso, são predadores com pelo espesso e escuro que os protege do vento e da chuva. O padrão da pelagem de alguns se mistura com os tons verde amarronzados da floresta. Outros, influenciados pelo ar salgado e respingos do mar, ficam com tons mais claros. Eles são um pouco menores que os lobos do continente, provavelmente devido à presa disponível, mas a principal diferença está no modo de vida. Lobos marinhos nadam rápido e forte, sem se limitar a cruzar rios. Esses animais percorrem quilômetros no mar, escondendo-se na água com apenas olhos, orelhas e focinho acima da superfície. Por exemplo, na Ilha Goose, que fica a 13 quilômetros de Bela Bela, existe uma alcateia, e só é possível chegar lá nadando. A dieta deles também é única. Até 90% da alimentação dos lobos marinhos vem do oceano. Sozinhos, caçam focas ou lontras. Em alcateia, aproveitam carcaças de baleias encalhadas. Os lobos capturam moluscos cavando a araia com as patas e quebrando as conchas dos mexilhões com suas mandíbulas poderosas. E é justamente essa ligação com o mar, com o ambiente costeiro, que os tornou uma população especial, com um DNA único, diferente dos lobos que vivem no interior do continente. Descobrir a dieta dos lobos marinhos não foi fácil. Para entender o que comem, cientistas precisaram buscar alternativas. Como coleiras com sistema de posicionamento global nem sempre são viáveis, pesquisadores optaram por um método não invasivo. A própria natureza sugeriu a solução. Os lobos deixam diariamente uma fonte rica de informações, as fezes. Uma das primeiras pessoas a trabalhar com isso foi Heather Brain, estudante e depois professora de ciências dos ecossistemas na Universidade do Norte da Colômbia Britânica. Ela lembra que as pesquisas começavam com as amostras de fezes no forno, aguardando por horas. A alta temperatura eliminava parasitas e bactérias, tornando o material seguro para a análise. Ao mesmo tempo, o laboratório ficava cheio de um cheiro forte e enjoativo, que atravessava as paredes e se espalhava por todo o prédio do Departamento de Biologia. Se você está comendo enquanto assiste a este vídeo, espero que sua imaginação não seja muito fértil.
Após mais de 10 anos de trabalho e análise de 7.000 amostras, os cientistas conseguiram entender melhor a dieta e a fisiologia dos lobos marinhos. Ao mesmo tempo, as próprias amostras serviram não apenas para estudar a alimentação. Elas permitiam descobrir os locais de habitat dos animais, revelando o quadro de sua área de distribuição e dos deslocamentos ao longo da costa. Agora sabemos que, tecnicamente, os lobos da ilha de Vancouver podem ser considerados mamíferos marinhos, como os ursos polares, por exemplo. O próprio termo mamíferos marinhos abrange todos os mamíferos cuja sobrevivência depende total ou quase totalmente dos oceanos. Esses mamíferos também precisam desenvolver características aquáticas especializadas. Em um sentido mais amplo, mamíferos marinhos podem ser definidos como mamíferos cujos ancestrais terrestres migraram para viver no mar, ou pelo menos obtêm todo ou quase todo o seu alimento do ambiente marinho. Alguns mamíferos marinhos perderam completamente a capacidade de voltar para Tuspoas, por a terra firme, e passam todo o seu tempo no mar. Outros saem regularmente para descansar, se reproduzir ou algo parecido. Mas, originalmente, todos andavam em terra firme. Havia, por exemplo, mamíferos terrestres quadrúpedes muito antigos, e nos tempos mais remotos, cerca de 64 milhões de anos atrás. Parte desses mamíferos decidiu que sobreviver em terra firme era difícil demais, então era melhor voltar para o mar. Esses animais viraram peixes-boi, enquanto parentes terrestres evoluíram para elefantes. Algo semelhante aconteceu com as baleias, leões marinhos, golfinhos e até com os ursos polares. O nome latino deles significa urso marinho, ideal para um animal que passa boa parte da vida sobrevivendo no gelo. Eles caçam, descansam, criam filhotes e dependem do ecossistema marinho. Os ursos polares são considerados terrestres e pagófilos, pois vivem ligados ao gelo marinho, sendo assim classificados como mamíferos marinhos. Talvez os lobos marinhos estejam em estágio evolutivo parecido. Estamos literalmente testemunhando o momento em que uma população decidiu mudar seu modo de vida e se conectar intimamente com o oceano. Se nada acontecer e eles continuarem vivendo perto da água, isso pode levar ao surgimento de uma nova espécie em alguns milhões de anos. Inicialmente, as mudanças serão sutis, como entre o urso polar e o pardo. Após milhões de anos, pode surgir um animal totalmente diferente, tão distante do lobo atual quanto os peixes-boi dos elefantes. Mas se todos os mamíferos marinhos do passado foram forçados a voltar para a água por circunstâncias naturais, como a competição por recursos, a história do surgimento dos lobos marinhos está ligada ao ser humano. O desmatamento e ações humanas expulsavam animais de seus habitats. Muitas vezes, seguiam as presas que também fugiam e assim chegavam ao mar. Em outros casos, os animais buscavam novos territórios para sobreviver e os encontraram na costa. Aqui quase não havia concorrentes e havia fontes de alimento confiáveis. Os frutos do mar possibilitaram que os lobos ocupassem um nicho e prosperassem. Em 2013, lobos, vindos do Alasca, se estabeleceram na ilha Pleasant. É um pedaço de terra desabitado, com cerca de 50 km², acessível apenas de barco ou hidroavião. Um lugar frio e severo. Em poucos anos, os novos habitantes exterminaram quase todos os veados de cauda preta de Sitka da ilha. Os cientistas acreditavam que, após isso, os lobos só poderiam voltar ao continente ou morrer. Essas preocupações não eram infundadas. Décadas antes, um experimento fracassado na ilha Coronation mostrou como um cenário assim poderia terminar. Lá, os lobos introduzidos exterminaram os cervos locais e depois ficaram presos. Privados de presas, eles passaram fome, recorreram ao canibalismo e, por fim, foram completamente extintos. Em Pleasant, porém, os lobos ficaram e não só sobreviveram, como acharam um novo jeito de prosperar. Cientistas observaram por acaso um lobo sobrevivendo de lontras marinhas. Normalmente, lobos não caçam lontras marinhas. Mas quando esse comportamento se repetiu, ficou claro que não se tratava de um episódio isolado. Para verificar, pesquisadores coletaram fezes em praias e trilhas da floresta da ilha, usando um método já estabelecido. De 2015 a 2021, eles estudaram os lobos em Pleasant e no continente próximo, coletando 689 amostras. A análise utilizou DNA barcoding, técnica similar à coleta de impressões digitais, mas usando fezes em vez de impressões, ou restos de presas, se preferir. Os resultados foram impressionantes. Em 2015, cervos eram 75% e lontras marinhas
25% da dieta dos lobos. Em 2017, o cenário mudou. Cervos caíram para 7% e lontras passaram a ser 5-7% da alimentação. O restante era composto por outros habitantes marinhos. E isso, apesar de as lontras serem uma presa bastante perigosa, armada com dentes e garras afiadas. Mas para os lobos, elas se tornaram uma substituição confiável para a carne de cervo, mesmo que um pouco difíceis de lidar. Essa demonstração de flexibilidade se transformou em uma verdadeira revolução, e não tanto para os próprios animais, mas sim para a ciência. Em poucos anos, a alcateia mudou a visão dos cientistas sobre a relação predador-presa, ou seja, os lobos são conhecidos por sua habilidade de se adaptar mudando a dieta, mas tão rápido assim? Lobos geralmente caçam ungulados como cervos, alces e uapitis. Os lobos da Ilha Pleasant não eram diferentes deles antigamente. Em poucos anos, eles cruzaram fronteiras tróficas e trocaram sua fonte de alimento de um herbívoro terrestre para um predador marinho. Entende, né? As lontras marinhas são predadores costeiros conhecidos, enquanto os lobos são famosos predadores de topo em ambientes terrestres. Isso surpreendeu os cientistas. Basicamente, predadores de topo começaram a se alimentar de outros predadores de topo, e os lobos marinhos se tornaram os maiores predadores do litoral. Seria interessante perguntar isso aos biólogos, mas esse cruzamento entre predadores não é o primeiro. No passado, lontras marinhas e lobos no sudeste do Alasca coexistiam, mas os séculos 19 e 20 acabaram com isso. Devido à caça por suas peles, as populações de lontras foram quase completamente exterminadas. Mais de 99% dos animais desapareceram. Diferente dos lobos do continente dos Estados Unidos da América, os do sudeste do Alasca não foram exterminados. De extinção. Mas as lontras já não estavam mais por perto. A situação só mudou após o Tratado Internacional de 1911, a primeira proibição internacional da caça de animais marinhos. Foi assinado pelos Estados Unidos e outros países para cessar o extermínio de lontras marinhas e focas no norte do Pacífico. A ideia era simples: dar aos animais chance de sobreviver e recuperar populações após quase desaparecerem. E funcionou. A população chegou a cerca de 30 mil, mas isso era apenas um décimo do nível histórico. Na década de 1960, biólogos transferiram animais das Ilhas Aleutas para outros habitats para acelerar sua recuperação. Para o sudeste do Alasca, Colômbia Britânica e os estados de Washington, Oregon e Califórnia. Essas reintroduções foram surpreendentemente bem-sucedidas. No sudeste do Alasca, para onde pouco mais de 400 lontras foram devolvidas, já passam de 125 mil desses animais registrados. Esse sucesso é considerado um dos maiores triunfos na conservação da vida marinha. Graças a esses esforços, após décadas, lobos e lontras marinhas voltaram a ficar próximas. Seus habitats se cruzaram, e agora os cientistas podem observar interações que se mostraram muito mais interessantes do que se poderia supor. Continua. Lobos marinhos não comem só presas vivas. Há registros deles se alimentando de carcaças de morsas, belugas, focas aneladas, nerpas e focas. Às vezes, eles utilizavam uma única carcaça grande por vários dias, consumindo-a aos poucos. Além disso, os lobos recolhem tudo o que a maré deixa, desde moluscos até carcaças de baleias. Mas lembre-se, eles têm adaptabilidade e a habilidade de usar qualquer recurso disponível, inclusive caçando esses próprios recursos. Em 2016, um grupo de biólogos no Parque Nacional e Reserva Katmai, no Alasca, testemunhou uma cena incomum. Um lobo branco patrulhava a praia e chegou à foz de um riacho, onde a água doce encontrava a baía salgada de Hallow. 1 minuto depois, o predador de repente pulou na água e agarrou com suas mandíbulas poderosas o rabo de uma foca comum. Aliás, esse é um animal bastante grande, e sim, um mamífero marinho. O peso de uma foca comum pode ser o dobro do de um lobo adulto, mas isso não interessava ao predador. O lobo puxou forte e arrastou a foca para o banco de areia. Durante meia hora, a foca tentou se defender, mas sem sucesso, e o lobo continuou sacudindo sua presa pelo rabo. Quando a foca finalmente morreu, o lobo fugiu, mas logo voltou junto com um companheiro da alcateia. Eles dividiram a presa entre os dois.
Esse foi o primeiro registro documentado de um lobo caçando um mamífero marinho. A julgar pelo modo como o predador agiu, lobos marinhos não só se adaptam à vida aquática, mas também buscam novas oportunidades e chegam a caçar na água, incluindo lontras marinhas. Em 2021, cientistas testemunharam a primeira caça documentada de lobos marinhos a lontras marinhas. Uma fêmea lactante e 2 machos da alcateia atacaram uma lontra adulta que descansava em uma saliência rochosa. Mas havia mais evidências. Lembra dos cientistas que coletaram 689 amostras de fezes de lobo? Colocaram coleiras de sistema de posicionamento global em 4 lobos da ilha Pleasant e em 9 do continente. Os dados mostraram que os lobos matam as lontras marinhas quando elas estão em águas rasas ou descansando nas pedras costeiras que ficam expostas durante a maré baixa. Em 3 temporadas de 30 dias, cientistas registraram que lobos mataram 28 lontras marinhas. Ao mesmo tempo, às vezes os lobos simplesmente comem as lontras marinhas que foram levadas para a praia após a morte. Assim, eles combinam a caça ativa com o uso de carniça disponível. A adaptabilidade é, evidente, uma garantia de sobrevivência em quaisquer condições. Apesar de viver totalmente no oceano, a lontra marinha é morfologicamente semiaquática. Seu corpo é ideal para nadar, mas tem dificuldades em terra firme. As patas dianteiras são bastante reduzidas e praticamente não são usadas para caminhar. E o próprio andar da lontra em terra é desajeitado e cambaleante. Ela se parece com uma foca. Essas são desvantagens compreensíveis. Lontras marinhas não precisam de terra firme. Nem para a reprodução, nem para a criação dos filhotes. Todos esses processos acontecem na água. No entanto, às vezes os animais vão para a terra. E isso permite que descansem de predadores, aquecendo-se mais rápido e retendo calor. Para as fêmeas, é uma chance de economizar energia na criação do filhote. Nesses momentos, quando as lontras estão em terra, os lobos conseguem uma presa fácil, pois elas são adaptadas ao mar, mas não à vida terrestre. Logo, os cientistas se perguntaram: a caça dos lobos às lontras marinhas acontece só numa ilha remota ou ocorre em outros lugares também? Em agosto de 2019, eles fixaram um tripé para filmagem em time-lapse nos troncos da margem da baía de Suikshaak para verificar isso. A câmera focava uma grande ilha rochosa a cerca de 530 metros da costa, onde se acreditava que lobos caçavam lontras marinhas. O local foi bem escolhido. Em 29 de setembro de 2019, registraram um lobo levando a carcaça de uma lontra marinha da Ilha Maior às 10 horas. Em 25 de junho de 2021, durante a maré baixa, cientistas viram lobos caçando e comendo uma lontra marinha adulta em uma ilha rochosa na mesma baía. Em outra área da Península do Alasca, observaram lobos consumindo carcaças de lontras marinhas. Manchas de sangue na neve mostravam que os lobos mataram a presa perto da costa. Uma observação envolvia vários indivíduos muito próximos, com diferentes carcaças de lontras marinhas. Tudo isso aconteceu quando a Baía de Bristol estava completamente congelada e as lontras marinhas ficaram presas sob o gelo. Bem, a conclusão disso é simples. No Alasca e Canadá, há muitos locais onde lobos marinhos caçam lontras marinhas. Os lobos são capazes de se adaptar a diferentes condições, mudar sua dieta e sobreviver onde outros animais não conseguiriam. Mas você não faz ideia de quão bons eles são nessa sobrevivência. Cientistas analisavam um local onde lobos mataram uma lontra marinha. Havia muito sangue, indicando que o animal foi morto enquanto descansava em um trecho rochoso íngreme, a cerca de 3 ou 4 metros da água. O sangue mostrava que a lontra marinha ainda estava viva durante o ataque. Se fossem restos de carniça, não teria se formado uma poça tão grande. Mas não foi isso que chamou a atenção dos cientistas. Um rastro visível de sangue nas pedras ia do local do sangue até onde os lobos estavam despedaçando e comendo o animal. Restavam apenas as costelas roídas, a mandíbula inferior partida e o fígado. Isso era estranho, porque os predadores geralmente tentam comer o fígado de suas presas. Orcas caçam até grandes tubarões brancos de propósito. É uma fonte valiosa de energia e nutrientes por si só. E os lobos recusaram. O tecido do fígado foi analisado na Universidade do Alasca em Fairbanks, onde cientistas encontraram
48,8 partes por bilhão de mercúrio. Esse nível não é considerado significativamente alto. Mas o fígado também foi analisado no Laboratório de Proteção Ambiental do Alasca para toxinas paralíticas de moluscos. Foi aí que a verdade apareceu. Os tecidos continham uma concentração muito alta de toxinas, que ultrapassa os limites de segurança estabelecidos. Lobos geralmente evitam comer o fígado das lontras marinhas, por saberem que é tóxico. É mais ou menos a mesma coisa com o salmão. Os lobos marinhos simplesmente arrancam um pedaço da cabeça do peixe e todo o resto permanece intocado. Isso torna os lobos muito mais espertos do que os ursos locais. Eles comem o peixe inteiro e frequentemente pegam tênias. Comer só a cabeça pode evitar o envenenamento por infecção bacteriana do salmão, que afeta os canídeos. O animal come o peixe infectado por um verme achatado, que por sua vez está infectado por uma bactéria. As bactérias entram na corrente sanguínea e 2 semanas depois, mesmo com tratamento, o animal morre. Lobos marinhos, sem acesso a veterinários, evitam comer alimentos que possam ser perigosos. Infelizmente, isso nem sempre funciona. Em 2020, na Ilha Pleasant, sudeste do Alasca, uma jovem loba com coleira de sistema de posicionamento global morreu. Cientistas analisaram amostras de tecido para investigar infecções, toxinas de algas e poluentes. Descobriu-se que havia uma concentração muito alta de mercúrio no organismo da loba. Isso impulsionou a realização de uma pesquisa separada. Durante a análise, foi detectado um teor de mercúrio sem precedentes e potencialmente perigoso nos tecidos dos lobos costeiros no sudeste do Alasca. Todos esses lobos caçavam lontras marinhas. O mercúrio é um elemento natural presente no solo, água, plantas e animais. Como sempre, o ser humano causa mais problemas. A indústria, a geração de energia a carvão, a fundição de metais e a queima de resíduos aumentam a liberação de mercúrio no ar, que depois se deposita em rios, lagos e oceanos. Peixes e outros seres marinhos absorvem esse mercúrio sem saber, e então ele começa a subir na cadeia alimentar até o topo, onde se acumula nos organismos dos grandes predadores. Para entender o quanto os lobos marinhos sofrem, os cientistas compararam os níveis de mercúrio em diferentes grupos. Os lobos costeiros da Ilha Pleasant apresentaram os valores mais altos em seus fígados. A concentração de mercúrio foi 7 vezes maior do que a dos lobos que caçam principalmente em terra firme, e 207 vezes maior do que a dos lobos das regiões interiores, que não se alimentam de presas marinhas. Mas o que isso representa para os lobos marinhos? Espere antes de se preocupar, pois ainda não há resposta definitiva. Cientistas seguem buscando explicações e fazendo previsões. Especialistas em lobos destacam a surpreendente flexibilidade e capacidade dessa espécie de sobreviver em ambientes diversos. Talvez dessa vez eles também consigam. Deixe seu like, até breve!